Certo, pessoal? Então, bem-vindos novamente. Nós vamos dar seguimento para as nossas aulas, ok? Então, nessa aula agora, a gente vai ver um pouquinho sobre a regulação do sistema nervoso autonômico, do sistema nervoso autônomo das vias simpáticas e parasimpáticas, tá bom? Então, aqui nesse slide, a gente está mostrando de novo o sistema nervoso central e aqui a representação de uma via parasimpática e a representação de uma via simpática, tá? Aqui eu estou botando só uma via para a gente ter só espaço aqui para colocar bastante informação para vocês, ok? Mas isso é só uma representação de uma via. Lá nas porções mais sacrais do parasimpático a gente vai ter o mesmo tipo de regulação. A mesma coisa aqui para o simpático quando a gente pensa nas porções torácicas e lombares. Tá? Aqui eu estou representando só a lombar, mas é de novo só para ter mais espaço aqui, ok? Vamos falar sobre a regulação desses sistemas. E, professor, o que tu quer dizer com regulação? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente já viu que a divisão autonômica ela é uma divisão do sistema nervoso. E o sistema nervoso ele se comunica, e a gente está vendo aqui em dois neurônios que fazem sinapse. Então existe um padrão de comunicação desses neurônios, né? Inclusive desse neurônio pós-ganglionar aqui com os tecidos-alvo. E essa regulação, essa regulação não, essa conexão, ela é feita como? A gente já estudou isso bastante. Ela é feita através de neurotransmissores e de receptores. Então a gente vai entender quais são esses neurotransmissores e quais são esses receptores, ok? Então no caso aqui dessa sinapse entre o neurônio pré-ganglionar e pós-ganglionar, a gente tem o mesmo neurotransmissor para as vias parasimpáticas e para as vias simpáticas, tá? E esse neurotransmissor é a acetilcolina, ok? Então, essa primeira sinapse ocorre de forma semelhante nas vias simpáticas e parasimpáticas, tá? Inclusive, o receptor que está presente lá na membrana do tecido, na membrana pós, pós-sináptica do neurônio pós-ganglionar, a gente também vai ter um receptor, tá bom? E esse receptor é também, de novo, o receptor nicotínico, tá? Então a gente pode ver que essa primeira sinapse aqui do sistema nervoso autônomo é muito semelhante àquela sinapse que a gente viu no, no sistema motor, né? Então a gente tem acetilcolina e a gente tem o receptor nicotínico, ok? Lembrando que o receptor nicotínico ele é um receptor barra-canal, tá? Então no momento que ele é ativado, a gente tem então a abertura de canais iônicos, né, sódio, que vão gerar então aí uma despolarização desse neurônio pós-sináptico, né, desse neurônio pós-ganglionar, ok? Ah, professor, então qual que é a diferença? Então a diferença que a gente vai ver do simpático para o parasimpático é, né, basicamente nessa segunda sinapse aqui do neurônio pós-ganglionar com os tecidos-alvo. Tá? Então no caso do parasimpático, das vias parasimpáticas, a gente tem de novo a acetilcolina. Tá? Pessoal, percebam que eu estou usando as mesmas cores. Tá? Então a acetilcolina é sempre a mesma cor e os receptores nicotínicos sempre então dessa mesma cor. Então, para o parasimpático, a gente tem essa segunda sinapse aqui do neurônio pós-ganglionar com o tecido-alvo usando acetilcolina, tá bom? Mas nesse caso, o receptor que está lá no tecido-alvo não é o receptor nicotínico. Nesse caso, a gente tem os chamados receptores muscarínicos, tá bom? E esses receptores têm esse nome porque eles foram descobertos por um pesquisador, que agora eu não vou lembrar o nome, tá? Nos livros de texto você traz com facilidade, tá bom? Então, foi descoberto esses receptores através de uma substância, a muscária, que é presente então em alguns cogumelos, tá? Então foi percebido que esses receptores eles respondem a essa molécula. Então por isso eles receberam esse nome, receptores muscarínicos, né? Da mesma forma que os receptores nicotínicos são aqueles que respondem à nicotina, ok? Então
o neurônio pós-ganglionar das vias parasimpáticas liberam acetilcolina, mas apesar disso, os receptores do tecido-alvo, esses receptores que vão se ligar a essa acetilcolina, não são receptores nicotínicos, tá bom? São os receptores muscarínicos, tá? Para o caso das vias simpáticas, então a gente tem a liberação de um outro neurotransmissor, que o nome é muito conhecido por vocês, tá? Esse neurotransmissor é a noradrenalina, ok? E os receptores, então, esse neurônio pós-ganglionar vai liberar noradrenalina e essa noradrenalina vai se ligar a receptores no tecido-alvo, tá bom? Então, esses receptores são os chamados receptores adrenérgicos, tá bom? Então, aqui, pessoal, vocês já veem que a noradrenalina tem tudo a ver com essas funções que a gente conversou do simpático, né? Então, adrenalina, pensem assim, não, estou liberando muita adrenalina. Imaginem o estado que vocês acham que vocês vão se encontrar quando vocês pensam numa liberação muito grande de noradrenalina. É basicamente o que a gente estudou até agora, tá? Então, essas funções do simpático, ok? Pontos importantes da gente conversar aqui. Esses receptores, a gente vai falar disso mais para frente, tá? Mas esses receptores aqui do tecido-alvo, então receptores muscarínicos e receptores adrenérgicos, eles não são receptores associados, não são receptores barracanais, como a gente viu nos receptores nicotínicos, tá? Esses são receptores associados à proteína G, tá bom? Então eles não abrem canais iônicos, e sim estimulam respostas diversas nesse tecido-alvo, tá? A partir da ativação e desativação de enzimas. A gente vai falar disso mais para frente, mas acho importantíssimo que vocês tenham isso muito bem claro agora. Beleza? Agora tem um outro ponto importante para a gente conversar sobre a ativação do simpático, tá? Que está relacionado, então, a toda uma regulação endócrina também, que está relacionada à ativação do sistema simpático, tá bom? Então, o sistema nervoso autonômico está relacionado também à liberação de hormônios, ok? Então, a gente tem aqui a representação dos rins, tá? E na porção aqui de cima desses rins, a gente tem os pares de glândulas muito importantes que vocês vão estudar muito ainda na fisiologia, que são as glândulas adrenais, tá bom? Vocês vão estudar ainda mais essas glândulas lá na aula de endocrinologia, ok? Então aqui a gente tem uma representação das glândulas adrenais, tá? E essas glândulas adrenais possuem células aqui do seu interior, que a gente chama células do córtex, tá? Da medula, da glândula adrenal, tá? Então, córtex adrenal. E essas células do córtex da glândula adrenal produzem, então, uma molécula aqui que pode servir como neurotransmissor, mas pode servir também como um hormônio, que é então a noradrenalina e a adrenalina. Tá, professor, mas você falou que pode ser neurotransmissor ou pode ser um hormônio. Então vocês vão ver que o conceito de neurotransmissor ou hormônio está relacionado a onde essas moléculas são liberadas, tá? Então, se essas moléculas são liberadas numa fenda sináptica, numa sinapse, a gente considera elas como neurotransmissores. Mas caso essas moléculas sejam liberadas na corrente sanguínea, elas estão atuando então como hormônios, tá bom? Mas professor, o que isso tem a ver com o sistema simpático? Tá? O que isso tem a ver? As fibras pré-ganglionares simpáticas, elas podem estar então inervando as glândulas adrenais, tá? E no momento em que ocorre, então importante vocês lembrarem, são neurônios pré-ganglionares, tá? No momento em que esses neurônios são ativados, a gente tem então uma estimulação das glândulas, dessas células do córtex da glândula adrenal, e a gente tem então a liberação dessa adrenalina, dessa noradrenalina, e elas são liberadas na corrente sanguínea. Por isso que aqui essas moléculas estão atuando como hormônios, tá? Porque elas vão cair na corrente sanguínea e a partir da corrente sanguínea vão chegar
aos tecidos-alvo, tá? E esses tecidos-alvo vão expressar, então, receptores adrenérgicos. E aí essa adrenalina, essa noradrenalina vai, então, se ligar a esses receptores adrenérgicos e vão desencadear diversas respostas aqui no tecido-alvo. Tá bom? Então aqui é importante vocês perceberem que o sistema simpático ele possui dois tipos de ação. Então uma ação mais rápida, que está relacionada então à ativação do neurônio pré-ganglionar e do neurônio pós-ganglionar, tá bom? Que vai inervar fibras específicas lá do tecido-alvo, tá bom? Ou então a gente tem essa ativação aqui hormonal da liberação de adrenalina e noradrenalina. O que isso significa, tá? Que aqui a gente tem uma resposta um pouquinho mais demorada, tá? Porque a gente vai ter que essa noradrenalina, essa adrenalina vão cair na corrente sanguínea e aí vão se distribuir por todo o corpo. Então isso demora um pouco mais. Então uma resposta a gente chama de secundária, uma resposta um pouquinho mais demorada. Mas como esses hormônios, como essa adrenalina e essa noradrenalina estão caindo na corrente sanguínea, elas vão atuar então em muitos tecidos. Então a gente tem muitos tecidos alvo que expressam esses receptores, tá bom? Então é uma resposta, é um tipo de ajuste muito mais geral. Então vários tecidos do nosso corpo vão responder. No outro caso a gente tinha tecidos alvo específicos fazendo as sinapses. Então a gente tem respostas mais específicas. Aqui nesse caso a gente tem respostas mais gerais, ok? É importante lembrar que as glândulas adrenais produzem basicamente 80% de adrenalina e 20% de noradrenalina. Tá? Então, nesse caso, a adrenalina é o hormônio aí predominante. Okay? Aqui eu trouxe de novo só para ter um esquema bem geral do parasimpático e do simpático. Tá? Então, a gente tem aqui o que a gente já estudou, né? A via simpática, parasimpática, com os seus neurotransmissores e os seus receptores, ok? E aqui a gente tem a via simpática, tá? Mostrando então a via do neurônio pré-ganglionar e pós-ganglionar, tá bom? Inervando então especificamente tecidos-alvo, ok? Liberando adrenalina e noradrenalina. Então uma resposta, essa aqui seria do simpático a resposta mais rápida e mais específica. E a gente tem também essa segunda via aqui do simpático que está associado então com uma resposta endócrina, hormonal, tá? Com a liberação de adrenalina e noradrenalina, adrenalina na corrente sanguínea. Então essa via aqui é uma via, de novo, um pouquinho mais lenta, mas com ações muito mais gerais, muito mais abrangentes, ok? Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês essa parte da regulação do sistema nervoso autônomo, ok? Agora aqui a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão desses receptores, tá? Então vocês perceberam que por que será que no parasimpático a gente tem receptores muscarínicos e por que a gente tem no simpático receptores adrenérgicos? Bom, então pessoal, o que acontece? Como vocês já perceberam naquela figura que eu mostrei anteriormente, vários tecidos são inervados tanto por fibras parasimpáticas tanto quanto por fibras simpáticas, tá? Então, se esses receptores fossem os mesmos, a gente não ia conseguir ter diversidade de função, tá bom? Então, o fato do simpático executar uma função e o parasimpático executar outra função no mesmo tecido-alvo se dá pelo fato de que nós temos receptores diferentes nesses tecidos-alvo, tá bom? Então, essa diversidade de receptores está relacionada a essa capacidade dessas diferentes vias de executar respostas diferentes e muitas vezes antagônicas, tá bom? Inclusive, a gente tem diversidade de receptores muscarínicos e diversidade de receptores adrenérgicos, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem pelo menos 5 tipos de receptores muscarínicos e pelo menos 5 tipos de receptores adrenérgicos. E professor, mas por que isso? Porque a gente tem uma diversidade de função, inclusive dentro
das vias simpáticas e parasimpáticas. Por exemplo, a gente conversou anteriormente que a ativação da via simpática leva a vasoconstrição em alguns tecidos e vasodilatação em outros tecidos. Então a gente tem vasoconstrição, a gente tem diminuição, né, do diâmetro de alguns vasos da nossa periferia, então da pele, tá bom? E do trato gastrointestinal, tá? Para diminuir a função desses tecidos, diminuir a irrigação deles, diminuir a atividade desses tecidos. E a gente tem vasodilatação de outros tecidos, por exemplo, do tecido muscular, tá? Só que isso tudo acontece pelo simpático. Então, como que em alguns casos a gente tem vasoconstrição, em outros casos a gente tem vasodilatação? Exatamente porque a gente tem diferentes tipos de receptores adrenérgicos, tá? Então, vocês vão estudar isso melhor caso vocês façam algum tipo de cadeira de farmacologia. Então, a gente tem receptores alfa-adrenérgicos ou receptores beta-adrenérgicos, tá? E esses receptores vão então desencadear funções bem diferentes entre si, mas são todos receptores que estão associados ao sistema simpático, ok? Ponto importante de relembrar vocês também, a gente já falou anteriormente sobre isso, mas esses receptores muscarínicos e adrenérgicos, eles não são receptores associados a canais iônicos, tá? Eles são então receptores acoplados à proteína G, tá? E no momento em que eles são ativados, eles vão desencadear então respostas metabólicas no tecido alvo e vão alterar o funcionamento bioquímico desses tecidos, tá bom? Então a ativação desses receptores vai levar então à ativação ou à inibição de enzimas, vai levar também, por exemplo, à expressão de proteínas novas, à construção de novas proteínas, de novas enzimas, ou inclusive a diminuição na produção de algumas proteínas, enfim, a ativação de receptores acoplados à proteína G vai levar então a alterações no funcionamento desses tecidos-alvo e não na abertura de canais iônicos como a gente via aqui nos receptores nicotínicos. Certo, pessoal? Então, receptores distintos permitem diversidade de ajustes atribuídos a cada via, tanto simpática quanto parasimpática, ok? É bem importante vocês entenderem, tá, pessoal? Então, se isso não ficou claro para vocês, por favor, perguntem para mim ou para os outros professores, usem os métodos que a gente tem de tirar dúvida. Ou então, se vocês têm um pouco de vergonha de fazer isso ou não se sentem confortáveis, não deixem passar essa aula sem terem entendido isso aí bem. Então, leem no livro-texto, procurem outros vídeos na internet, caso a minha aula não esteja sendo suficiente para vocês compreenderem. Ou então, tirem dúvidas. Acho que é a forma mais fácil. Perguntem, enfim, ok? Ok. Então, aqui eu vou terminar essa aula de novo para não ter uma aula muito longa. E a gente vai terminar então esse grupo de aulas com a próxima aula, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês e vejo vocês na próxima aula, ok? Até mais.